Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma live muito interessante, que é um dos assuntos mais populares, na minha opinião, que é sobre o mercado de trabalho no Canadá, especialmente após a pandemia. Então houve uma mudança muito grande no mercado de trabalho canadense durante a pandemia de Covid. E hoje a gente vai conversar com uma especialista, que é a Christy Westman. Ela é especializada nessa área de recrutamento, na área de trabalho aqui no Canadá. Então, enquanto o pessoal vai entrando aqui na live, até ela pedir para participar aqui do nosso vídeo, a gente vai aguardar um pouquinho, o pessoal vai entrando aqui. Mas esse é um assunto muito popular, eu recebo várias perguntas sobre o mercado de trabalho aqui no Canadá e eu não tenho a licença para trabalhar com recrutamento ou nessa área, então é bacana a gente ter a participação da Christy aqui para ela poder tirar todas as dúvidas de vocês e mais, né? Também a gente pode juntar com a questão de imigração. Então eu vou aceitar a Christy aqui, enquanto o Instagram vai colocando ela aqui no videozinho. A gente pode aguardar só um segundinho. Opa, tudo bem, Tudo Christy? bom? Como Tudo, vão, gente? Como vai? tudo, Tudo bem, Lucas? tudo bem, graças a Deus. Aqui em Halifax agora o clima está um pouquinho melhor, né? Hoje deu 11, 12 graus, já é quase verão, né? Então não dá para reclamar, não. Olha que maravilha! Isso é maravilhoso, né? A gente sente diferença. Sim, sim. E aí na região, você está aqui no Canadá agora ou você está no Brasil nesse Eu momento? estou no Canadá, eu Né? estou em North Vancouver. Mas aí a temperatura não chega tão frio, né? Não, não. Para mim, ainda bem, né? Mas tem gente que gosta de uma neve, assim, uma nevasca. Sim, sim. Então, mas aí já é um pouco mais. É lógico que o problema daqui é outro, né? Que é o muito cloudy, né? Então, Ah, sim, sim. realmente, né, muito cimentado, assim. Então, eu acho que é algo relacionado ao mar, porque aqui também na região do Atlântico às vezes os dias são um pouco acinzentados e tem o nevoeiro, o fog, né? Então Sim, é sim, não, com bacana. certeza. Eu gosto muito, né? Então vai da opinião de cada pessoa aí, né? Não, é verdade. E aqui, lógico que chove um pouquinho, mas a chuva daqui, na verdade, você vai fazer caminhada sem nenhum problema, sem precisar de Sim. guarda-chuva, muitas vezes, né? Ah, Então, sim. assim, mas também tem uma questão aí que eu falo pra vocês, gente. Se você mora num lugar assim, tenta morar se possível, mora num lugar que dá para ver o horizonte. Porque você vê o horizonte, você vê o sol em algum lugar, mesmo que seja distante. E aí você fala, tem um solzinho aqui. É verdade, é verdade. E o pessoal vai entrando aos pouquinhos, mas acho que a gente pode iniciar a nossa live, né? Eu separei em torno de 45 minutos para a nossa conversa, acho que estaria ok, né? Opa, E eu vou pedir para o pessoal, se possível, colocar as perguntas aqui no balãozinho, que fica mais fácil para eu acompanhar. Eu posso compartilhar também na live. Ou quem perguntar aqui no chatzinho, eu vou tentar responder, se for pertinente ao assunto. Mas no chatzinho, talvez eu vou perder ali, porque muita gente vai entrando e comentando, aí fica difícil às vezes de acompanhar. Mas vamos começar com o nosso assunto. Então, para quem está começando agora, a gente vai fazer uma live que, na verdade, é uma continuação da nossa primeira live de 2020, né? Que a gente falou sobre o mercado de trabalho. nossa, passou rápido, hein? Nossa, passou demais, passou muito rápido. E é um vídeo que continua muito interessante, muito ah, procurado pelo pessoal, tanto que é um dos vídeos mais acessados da Maior Times. Então, eu decidi fazer um novo vídeo considerando o Covid, porque muita coisa mudou, né? Principalmente no último ano. Então, acho que é importante a gente fazer uma live falando sobre o mercado de trabalho no Canadá pós-pandemia, né? Então, eu coloquei uma caixinha de perguntas aí, o pessoal mandou algumas perguntas antes da live, e a grande maioria das perguntas ela segue aquele padrão que eu recebo muitas vezes, acredito que você recebe a mesma pergunta, que é como é que está o mercado de trabalho, três pontinhos, né? E daí a gente inclui todas as perguntas que foram basicamente como é que está o mercado de trabalho na construção civil, hotelaria, turismo, arquitetura, truck driver, né? Então a gente pode preencher qualquer posição basicamente porque é uma das dúvidas mais comuns, né?
Mas realmente é difícil a gente generalizar tanto assim para dizer como é que está o mercado de trabalho. Eu acredito que a gente precisa afunilar um pouco mais essa pergunta, né? Com certeza. Ainda mais porque na verdade, nós não saímos de uma crise, né? Aparentemente, muitos falam, já acabou, mas não acabou. Então, as pessoas, isso é muito importante, entender? Porque a gente vai falar hoje, eu sou consultora de carreira, trabalho com isso, mas a informação que eu vou trazer hoje não é de uma consultora de carreira, mas é de uma pesquisadora do mercado de trabalho. Então, são coisas diferentes. Né? Porque consultoria de carreira, você ajuda a pessoa a entrar no mercado, mas ela não requer que você entenda profundamente do mercado de trabalho a ponto de entender estatisticamente, fazer a previsão de forecast. Então, o que eu vou trazer aqui é o meu outro trabalho com pesquisa do mercado de trabalho mesmo em si, em que eu faço pesquisa, né, eu participo, fiz o meu mestrado, com base nisso eu ainda tenho esse vínculo, né, de pesquisa. E então eu até falo que eu não me baseio pela internet, não me baseio Uhum. em listas. Realmente o que eu faço é uma análise qualitativa e não quantitativa. Qual a diferença? E é Uhum. muito importante para quem tá querendo entender do mercado de trabalho canadense. E você vê que fala-se. Gente, por favor, cuidado com o que vocês veem por aí na internet. Só vou dizer. Às vezes não é nem pela maldade dos outros, mas é por não saber. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Então, cuidado com o que você vê por aí, falando sobre áreas em demanda, tá? É muito fácil a gente pegar uma lista e replicar as 10 maiores ocupações com mais demanda no Canadá. E cuidado com isso, porque eu vejo muita gente tomando decisão com base nessas listas. E quando vai para a região, uma região específica, não dá certo, porque essa lista é muito genérica. Ela não considera todas as realidades do Canadá, tá? Uhum. Então, assim, cuidado com isso. Então, é mais tem uma informação que eu estou passando para vocês aqui. É verdade, até porque é algo que eu estava me preparando para a live de hoje, né? Eu fiz uma pesquisa rápida, né? High demand jobs in Canada, né? Algo que todo mundo pode procurar no Google, né? Quais são os trabalhos mais em demanda. E é engraçado que as listas não batem nenhuma, né? Todas elas dizem trabalhos em alta demanda 2022 e peguei três, quatro listas e as listas são completamente diferentes, né? Exatamente. Então, só um exemplo do Indeed, né? Que é acredito que é um dos sites mais utilizados para buscar emprego aqui no Canadá, né? As três principais posições Electrical Engineer, Registered Nurse e também Network Administration. Aí uma outra lista que eu vi é um top 3 completamente diferente, né? Então, eu acredito que é muito difícil, é muito confuso a gente definir quais são as posições mais em demanda no momento, né? E também existe aquele ponto que muitas vezes a pessoa não consegue um trabalho aqui com o que fazia no Brasil, né? Porque existem vários fatores que interferem, né? Você conseguiria vir do Canadá com uma oferta de trabalho ou você está aqui no Canadá com visto de trabalho aberto que pode basicamente trabalhar para qualquer empresa, né? Então acredito que existem dois perfis diferentes aí de Sim, pessoas, de profissionais, né? exatamente. E também tem muitas pessoas que baseiam-se nisso para fazerem faculdades, né, cursos, né? Então, eu vou fazer um college porque está nessa lista de demanda. Então, cuidado também com isso, tá? Então, Uhum. isso é muito importante ter essa visão. Porque eu realmente eu recomendo para as pessoas, se você vem aqui estudar, né, você tem que estudar algo que você gosta, porque estudar só porque você viu em uma lista que está em alta demanda, bom, muita coisa muda, né? Então, por exemplo, o Covid mudou basicamente todo o mercado de trabalho aqui no Canadá, que hoje em dia trabalhar de casa é a coisa mais comum, né, que Sim, existe. Ah, total. Eu até queria deixar aqui uma forma, como que é a metodologia mais correta, mais aproximada para se trabalhar isso. É lógico, eu vou simplificar bem, porque lógico que esses dados não estão abertos, né? Então, às pessoas leigas. Então, geralmente, quem tem acesso são pesquisadores, a gente que tem acesso à universidade, a alguns grupos. Então, a gente tem acesso a alguns a documentos que são privados, fechados, né? Que a gente trabalha. Mas o que acontece? Existem dois tipos, que eu ouvi falar de dados, quantitativos e qualitativos.
Quantitativos são dados numéricos, estatísticos, né? Então, assim, abriu tantas vagas naquela região, naquela área. Então, o que acontece por que abriu? Existem duas formas de abrirem vagas. Uma é a aposentadoria, ou a pessoa sai da posição dela, né? Então, e aí abre-se aquela vaga. A outra é quando se abre uma nova vaga, e geralmente tem a ver com expansão da empresa local, ou também tem a ver com um novo investimento de novas empresas chegando naquela região. Então, abrem-se vagas, né? Outra coisa, cuidado com vocês analisarem também sites de emprego, né? Job boards, porque muitas são repetidas, tem empregos que não existem, que às vezes as empresas que são grandes colocam empregos falsos só para mostrar até para os seus... porque são uma questão são public companies, né? Então, a questão societária, que você realmente... que a empresa está crescendo, então eles mostram que tem muita vaga, mas eles não existem. Então, tem várias coisas ali que você tem que ter cuidado na hora de ver essa questão quantitativa. Então, eu não considero também sites para fazer a minha análise. Uma questão que é importante também, que é a parte qualitativa, é entender aquela região em si, ela tem uma necessidade daquela indústria e como que se dão as políticas internas governamentais, tanto local como federal, para aquela região em relação a funding, em relação a investimentos. Tem previsão de mais indústrias chegando naquele lugar? Qual que é o investimento do próprio governo, do budget dele para aquela região e como que isso vai resultar em mais empregos? Então, isso também é o que acontece. Isso a gente considera também fazer uma análise, um prognóstico. O que aconteceu antes do Covid? A gente tinha feito algumas análises, né? Todo mundo que trabalha com pesquisa no mercado de trabalho, e foi por água abaixo todas as nossas pesquisas. Por quê? Porque o Covid veio. Então, todos poderia ter ido no site do próprio governo, o Job Bank, e muitas pessoas vão lá no Job Bank, entendam que são dados estatísticos quantitativos. Eles não vão explicar a possibilidade de haver mais emprego naquela região, ou no motivo, porque, muitas vezes, em alguns casos, tá? E uma outra coisa também que é importante na análise qualitativa é a abertura local que eu faço muito, é a abertura local daquela região para o imigrante, em cargos específicos. Ainda que haja alguns cargos, vamos supor, gerenciais, em uma região ela pode ser mais protecionista que outra, né? Questão cultural mesmo. Você vai perceber que em umas regiões do Canadá tem mais abertura por imigrante do que outras para progressão. Então, assim, você vê que em alguns lugares e depende da cultura da empresa, das empresas em si que mais geram também emprego. Então, tudo isso tem que ser considerado. É apenas uma parte do que eu estou falando. Tem muito mais coisa que tem que ser considerada. Mas para entenderem que não é só pegar uma lista que uma empresa fez, e muitas vezes, né, essas empresas de recrutamento, elas fazem essas listas especialmente focada em seus clientes. Então, assim, elas têm clientes, alguns targets de cliente, né? E elas fazem aquelas listas já de modo mais parcial, uma visão parcial, tendenciosa em alguns casos, justamente e segundo a realidade delas de contratação, e não do mercado em si e por regiões, tá? É muito interessante saber isso, porque é muito fácil encontrar informação na internet, mas às vezes a internet também não é muito... não representa a realidade, né? Ou a gente não tem aquele, que nem a gente fala, o full picture, né? Já não tem ideia de tudo que engloba, né? Sim. Por exemplo, a questão de trabalhar de casa, né? Eu acredito que essa foi uma das principais mudanças que aconteceram durante o Covid. Na minha opinião, o trabalhar de casa é um ponto positivo para quem está buscando uma oportunidade aqui no Canadá, mas talvez não mora aqui ainda, né? Isso é até algo que a gente comentou na nossa primeira live, que era uma maneira de como conseguir um contato com uma empresa canadense, talvez conseguir a job offer, né? Então, realmente acredito que isso seria uma oportunidade de começar, talvez, com um teste, fazendo freelance. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Porque não é fácil você conseguir uma oferta de trabalho já para vir, né, com o seu visto, tudo certinho. Acredito que mostrando a sua, né, qualificação, mostrando que você é um trabalhador sério, mais a longo prazo você pode receber uma oferta de trabalho. E isso é algo que eu comento com os meus clientes, né? Então acredito que isso
foi algo que chegou para ajudar, principalmente para quem está fora do Canadá, né? Você também tem essa opinião ou acredita que não? É, o que eu entendo, na verdade, que eu vejo é o seguinte: o Canadá, ele não tem uma cultura tão flexível. Não tinha, antes do Covid, não tinha uma cultura tão flexível de trabalho remoto, assim como os Estados Unidos também. Não tem como os Estados Unidos ainda. Uhum. Então, é muito mais fácil uma pessoa conseguir um emprego com um contrato, ainda hoje, trabalhando para uma empresa nos Estados Unidos do que no Canadá. Mas sabemos que o processo de migração para os Estados Unidos é muito mais complexo e difícil do que para o Canadá, então as pessoas querem vir para o Canadá. Mais ainda justamente por esse aspecto. Durante o Covid, a pandemia mais forte que fechou tudo, o Canadá foi obrigado a rever as empresas canadenses foram obrigadas a rever essas políticas internas de trabalho remoto. Isso se intensificou naquele período em que realmente teve a pandemia que fechou tudo, né? Lockdown e a meses conseguintes. Mas existe sim O que aconteceu nesse momento está acontecendo. Muitas empresas estão querendo voltar para o sistema híbrido, já pensando no retorno depois, aos poucos, total para as empresas. Enquanto algumas outras já adotaram esse trabalho remoto. Então, geralmente são empresas um pouco mais progressistas, assim, né? Então, um pouco mais, não são tão tradicionais, não tem uma cultura tão assim, mais rígida. E é isso importante se considerarem, a cultura da empresa nesse aspecto, porque vai ter muitas empresas, né? Vão ter muitas empresas que vão estar relutante e outras mais abertas. A grande questão, você sabe, né? Como é complicado para algumas empresas conseguirem trabalhar com pessoas de fora, até por questão mesmo do governo que impede um pouco isso, ao máximo que ele pode, para dar emprego a quem já está aqui, né? Uhum. Para dar emprego aos residentes permanentes e aos cidadãos. Então é importante entender que não é assim tão fácil conseguir, né? Como eu digo que talvez seja um pouco mais flexível do que antes da pandemia, mas ainda assim não é tão simples. Então, o Uhum. que acontece? Você vai ter que analisar caso a caso. E a região da província do Atlântico, ela tem algo mais positivo, que é o programa, né? Do Uhum. IPPI, que você vê que tem uma abertura maior com empregadores do que em algumas outras províncias. Então, os Uhum. empregadores em si, muitos deles têm dificuldade de encontrar pessoas de fora. É a mesma coisa. Imagina você que está me vendo agora, trabalha no Brasil, e tem uma pessoa que está querendo da Ásia, da África, vir trabalhar na sua empresa. Será que é tão simples você contratar alguém assim que você não conhece, não sabe se realmente a pessoa vai conseguir viver ali? Então, é importante entender também essa posição do empregador, o receio, às vezes, de contratar quem não conhece, né? Eu sei que muitos tendem até mesmo aquela visita exploratória, que acaba criando uma conexão maior no caso de uma entrevista pessoal, em alguns casos dá, mas também se você vai fazer uma visita exploratória, vai viajar para Halifax ou para algum lugar, você tem que entender também que pode acontecer de não dar nada certo. E você tem que Uhum. considerar o seu dinheiro. Então, assim, isso é muito importante. Pode dar certo, mas pode também não dar certo. Na verdade, a chance de dar certo às vezes pode ser um pouco menor do que de não dar certo. Então, você tem que considerar isso também, né? Pensando assim, o que vier lucro para mim, tô indo. Mas considerar que você pode perder seu dinheiro nesse processo. Mas há uma flexibilidade um pouco maior. Isso já é positivo, porque eu vejo, sim, algumas empresas fazendo algum processo de trabalho de contrato, especialmente, logicamente, na área de TI, né, gente? Mas, É. assim, conseguindo essa parte de contrato e trabalhando remotamente mais do que tinha antes. Eu diria em torno de Uhum. 30% acontecendo mais do que antes, assim, que eu tenho visto, Uhum. sabe? Legal. E esse é um ponto muito importante, né, que você menciona a parte de TI, né? Então, eu gosto de ser muito realista com os meus clientes, principalmente quem faz a consulta inicial, porque eu sou muito direto, né? Ah, em questão de 2, 3 minutos, a gente já tem uma ideia conversando se a pessoa tem alguma chance de conseguir uma oferta de trabalho, sim ou não. Não adianta a gente ficar dizendo, não, acredito que vale a pena você fazer uma visita exploratória se a pessoa, por Sim. exemplo, não sei, trabalha num trabalho mais genérico, digamos assim, assistente administrativo. Nada contra ser assistente administrativo, eu também fui por muitos anos assistente administrativo,
Mas convenhamos, você vai receber uma oferta de trabalho no Canadá para trabalhar como assistente administrativo? Você não vai receber, né? Não existe justificativa que você vai dar para o governo do Canadá que você precisa trazer alguém do exterior para trabalhar como assistente administrativo. Não vai Não, funcionar, né? e assim, isso eu fico até agradeço você falar dessa forma, porque realmente, até por isso eu tô fazendo também essa live como você, porque eu vejo que você também tem essa língua direta de não ficar enrolando as pessoas. Isso é muito legal, porque infelizmente hoje acontece muito, né? As pessoas prometerem, não venham para cá, faça um processo de imigração comigo, vai dar tudo certo. Não é assim, não pode fazer Não isso, né? vai. Então é muito bom isso, sabe, né? Que dar esse feedback realista para as pessoas. Eu lembro de uma cliente, uma cliente não, é uma pessoa que quis ser minha cliente e depois ela não quis mais. Por quê? Porque ela falou assim, Cris, eu quero uma job offer como recepcionista, estando no Brasil. Aí eu falei, me desculpa, não vai rolar. Porque realmente não dá. Eu expliquei para ela os motivos. E ela disse, você está destruindo meus sonhos. Então, assim, eu sei que ela me bloqueou, alguma coisa assim, e parou de me seguir. Mas fazer o quê, né? Então, assim, e ela talvez continue perseguindo. E isso, o que acontece? É desgaste para ela, né? Ela vai continuar buscando uma coisa que não vai conseguir. E dinheiro também envolvido, né? Porque nisso pode vir muitas pessoas dizendo, não, vem, faz comigo, que, né? Então tem um pouco isso, então cuidado, gente, tá? Sim. Sejam realistas com o caso de vocês. Tem que ter muito cuidado, porque eu vejo muita. Só um comentário aqui que eu estou recebendo mensagens, perguntas no balãozinho ali. Se possível, coloca as perguntas que você tem, em vez de escrever no chat, colocar no balãozinho, que depois a gente pode responder, né? Mas realmente isso é algo que, voltando, né, à questão, realmente é algo que eu gosto de ser bem direto com a pessoa, porque é tudo tem que fazer sentido, né? Primeiro, você fala o inglês, você tem domínio do inglês ou do francês. Se a resposta for não, bom, então o job offer já está meio que fora da jogada, porque é a mesma coisa que você comentou lá no Brasil. Você iria contratar talvez um alemão, um africano não fala português, como é que você vai botar alguém dentro da empresa, né? Se a pessoa não consegue se comunicar. Então, se você já não fala inglês ou francês, ok, a oferta de trabalho não é a tua prioridade agora. A prioridade é aprender o idioma e atingir uma fluência, seja estudando no Brasil ou vindo fazer um intercâmbio aqui, enfim, tem várias maneiras, né? Mas se você é fluente no idioma, ok, você já tirou uma das principais barreiras, eu diria, né? E aí a segunda parte, que até eu vi uma pergunta aqui, que é interessante, ela foi bem no começo da live aqui, mas basicamente a pergunta era como é que eu faço para encontrar empresas, né, ou aplicar para vagas, porque eu acredito que existe um mar de informações aí, né? Como é que você sabe se a empresa é legítima, se a empresa é séria, se vale a pena você aplicar para a vaga, porque não adianta você ter um currículo igual, um cover letter igual, ou nem ter cover letter, né? E ficar só aplicando para 100, 200 vagas sem sentido, porque não é assim que funciona aqui no Canadá, né? Não, se você está no Brasil querendo uma job offer e você manda currículo para as empresas, assim, sem saber se essa empresa ela tem um histórico ou desejo, ou tem abertura para contratar alguém no seu perfil, lógico que você pode ter uma sorte de encontrar nesse processo todo, né, de aplicação, essa empresa, mas, de modo geral, a maioria vai jogar no lixo o seu currículo por ver que você está no Brasil, não está no Canadá. Agora, se você me coloca que você está no Canadá e ela vai querer uma entrevista, você tem que observar essa questão também, né? Porque tem que ter uma. Depois disso, tem que pelo menos ou explicar. No caso, é complicado dizer que você está no Canadá se você não tem nenhum status legal, né, para estar. Então, assim, a cover letter é importante para dizer o porquê. Mas nesse caso, a empresa que geralmente tem uma abertura maior é que tem histórico de contratação. Então, o que acontece? Não existe uma lista que mostre, por exemplo, assim, mostre para você a chance que você vai ter com aquela empresa. Tem a lista dos empregadores, nós sabemos, né, que tem do programa de imigração, né? Atualizado agora, né? Então, Tá olhem lá, disponível cuidado. a lista 2022, já dá para procurar no Google. Exatamente. Então, assim, existem sim muitos casos que existem
ainda existem algum... Não adianta a gente fechar os olhos e achar que não existe, porque existem alguns casos de empresas que já tem algumas pessoas já em mente para colocar ali, né? Uhum. E assim, é importante entender que também tem essa outra questão. Não basta só a empresa ser aberta à contratação. Ela tem que ser que realmente, esperamos que seja genuíno aquela vaga que ela esteja buscando. Então, você não vai adivinhar. Você vai ter que aplicar, ter um trabalho muito rigoroso de busca, né? E eu sempre indico, tenham com vocês um Excel com o nome das empresas e também o dia que vocês aplicaram e, preferencialmente, nesses casos, o mais importante não é aplicar direto, é criar conexões internas e justamente com os tomadores de decisão, tá? Quem é o tomador de decisão? Aquele que vai te contratar. É gerente, é diretor, teu chefe mais acima, em torno de uma a duas hierarquias acima. Como você encontra? Procura no LinkedIn quem é essa pessoa, Uhum. né? E entre em contato, vê com ela. E também saiba como entrar em contato, porque as pessoas às vezes não sabem como abordar. E aí não abordam de maneira profissional. E aí você já é deletado nesse momento. Então, a forma Uhum. como você aborda essas pessoas pode trazer sucesso para você ou não, tá? Uhum. Então, assim, e eu sempre indico, a melhor forma é o contato, tá? Perguntando. Olha, eu sei que você tá. Eu vi que eu estou, né? Estou me preparando para ir para o Canadá, mas para a região de Halifax, e essa empresa me interessa por isso, essa vaga realmente tem tudo a ver comigo. É, eu entendo que vocês estão na lista, né, de empregadores abertos a fazer esse processo, né, de Uhum. sponsorship, LMIA. E eu entendo que que realmente, caso vocês não encontrem alguém aí, vocês vão estar sim abertos a alguém de fora Uhum. e demonstrar esse interesse, e mostrar o teu currículo bem arrumadinho, enviar para ele, tá? O teu currículo, a sua cover letter, Uhum. explicando o porquê de se trabalhar. É uma forma, tá? Não é garantia, não é garantia, mas é uma melhor forma do que apenas aplicar no site. Então, esse é um ponto muito importante porque o programa do Atlântico, né, que quando a gente fala que a região está sempre buscando profissionais para se estabelecer aqui na região, é um dos únicos programas onde você tem uma lista já processada para você saber quais são as empresas que estão contratando, né? Então, o programa do Atlântico ele finalizou agora no final do ano passado e virou um programa permanente. Então, nos 5 anos do piloto, existia 32 páginas de empresas cadastradas no programa só em Nova Scotia, né? Então tem outras regiões, New Brunswick, PEI. Então, basicamente, cortava todo o trabalho que você tinha que fazer de pesquisa, digamos assim, você já tinha uma lista pronta, né? Mas isso também é um programa, um problema muito grande. Até posso comentar que isso foi algo que uma das empresas designadas comentou comigo, só não posso dizer o nome. Mas basicamente o nome da empresa na lista do Atlântico é um problema também muito grande, porque o número de aplicações é absurdo, né? E às vezes a empresa não tem nem vaga e tem pessoas ligando, mandando currículo, então a concorrência é algo absurdo, né? Porque todo mundo vê o nome da sua empresa. Então, a grande maioria das empresas que estão ali, elas têm um e-mail que, na verdade, ok, nem checa o Sim. e-mail, porque sabe que vai encher milhares de currículo ali. Uh, e quando a empresa tem uma vaga, muita gente não faz o mínimo esforço para aplicar para a vaga também, né? Isso é um outro problema. Então, essa empresa estava me comentando que, às vezes, dá vontade de rir, porque a pessoa me manda né? Digamos que, a vaga digamos, de designer, precisa do seu portfólio, precisa do seu cover letter, precisa do seu currículo. A pessoa manda só o currículo, não manda cover letter, não manda o portfólio. Pede o portfólio, não responde. Ou manda um portfólio que fez na noite, no dia anterior, né? Dá para ver que foi feito em cima da hora. Então, você tem que se ajudar também para Sim. conseguir, né? Porque, por exemplo, a concorrência é tão grande que essa empresa disse, olha, de 30, 40 currículos que eu recebi, somente 3, 4 pessoas seguiram o que eu pedi, portfólio, currículo e cover letter que não seja copy-paste, né? Aquela Total. cover letter igual. Então, esse é um problema, digamos assim, daqui da região, que você tem uma concorrência absurda e se você não é o melhor do melhor, você também não vai receber uma chance, né?
Não. E uma coisa, isso aqui, até o tema não é tanto esse de job, mas vamos falar um pouquinho. É uma coisa que é importante, outra dica para vocês, gente, é o seguinte: parem com essa ideia de que o Canadá precisa de brasileiros, tá? O Canadá não precisa de brasileiros, tá É, bom? O Canadá, ele quer pessoas com experiência naquela área, seniors. Porque se ele for para contratar alguém que não tem experiência na área, ele contrata um canadense. Ele contrata alguém que está aqui, tá? Então, essa coisa de você querer vir para cá sem experiência nenhuma naquela área, nenhuma mesmo, vai ser complicado, tá? Então, o que eu indico muito importante para você é, especialmente duas coisas. Qual a sua experiência na sua área? A sua área ela tem demanda para uma job offer? Se tem muita experiência nela? E outra coisa é, se possível, experiência naquela indústria. Porque o Canadá também adora quem tem experiência naquela indústria. Vamos supor que seja uma posição X, né, que está em demanda numa região específica do Canadá e o seu trabalho está na área da construção, na área do banco. Então, se você já tem aquela experiência naquela área, naquela posição que está em demanda, naquela indústria, naquela empresa que está contratando, é mais fácil ainda. Porque eles pensam também, puxa, eu vou ter menos trabalho de treinar essa pessoa, tá? Então, senioridade na posição e experiência na indústria são dois elementos muito importantes para você considerar. Então, é um pouco isso. são vários fatores, né, que precisam ser considerados, né? Sim. E, e realmente existem algumas perguntas aqui que foram colocadas no chatzinho. Algumas perguntas não são muito relacionadas ao tema que a gente está falando, então eu vou tentar focar mais na parte de emprego, de trabalho aqui no Canadá, né? Uhum. Então aqui é uma pergunta bem aberta, só que eu vou colocar aqui para a gente poder responder, que é relacionado a um emprego no Canadá, quanto tempo demora para tratar os documentos. Esse é um ponto muito importante que as pessoas precisam entender que o processo vai demorar meses, né? Não é, consegui uma oferta de trabalho, eu preciso começar mês que vem. Não vai ser assim, né? Não existe prioridade na questão do seu work permit. Claro, existem alguns programas especiais onde eles agilizam o tempo de processamento, né? São casos mais específicos, mas geralmente, se eu não me engano, no Brasil estava em torno de 15 a 16 semanas o tempo de processamento de um work permit. Então, basicamente, você tem que planejar, mandei minha aplicação, vai demorar em torno aí de 3, 4 meses, 6 meses. Então, esse é um outro fator que você também tem que considerar, que o empregador, além de ter que esperar você chegar aqui, né, é um processo muito longo, eles vão precisar de documentação, talvez precisa de LMA, comprovar que tentou contratar um canadense ou não. Então, são várias etapas que podem levar a meses de processamento, né? E se você ainda, né, ainda estou estudando o idioma, tentando adquirir fluência, você já está começando a falar talvez de 1 ou 2 anos de tempo para você realmente chegar aqui no Canadá, né? Então, realmente não é colocar, como é que se fala, água gelada aí no café, algo assim, mas não é para desanimar as pessoas, mas o processo é demorado, e você sempre tem que ter um plano B, né? Um plano B, um plano C. Então, eu sempre digo para as pessoas, se você trabalha numa área que você tenha demanda, digamos, alguma área de TI, ou você trabalha numa área extremamente especializada, e você tem chances de vir, beleza, esse é o seu plano A. Mas e se você não conseguir, né, uma oferta de trabalho? Talvez que nem o Covid aconteceu, tudo mudou, talvez a sua área não tenha mais demanda. Qual que é o seu plano B? Bom, talvez é criar um perfil no Express Entry ou vir estudar aqui no Canadá. Então, essas teriam que ser, são sempre opções que você precisa ter. Estudar no Canadá sempre vai te abrir portas, né? Talvez ainda se especializar numa área que você sempre quis, que tem demanda, faz uma pesquisa de empresas na região. Então, é uma dica que eu dou para as pessoas, o processo é demorado, e você sempre tem que ter mais de uma opção, né? Então, isso é realmente muito importante. Exatamente. E ainda mais considerar também essa questão. Eu entendo que as pessoas estão preocupadas com a questão da indústria, né? Das que estão no mercado de trabalho. Isso que eu estou fazendo vai ter ainda demanda. Então, por exemplo,
uma área que nós todos sabemos, acho que não precisa nem estudar o mercado para entender, é a área de oil and gas, né? Que está totalmente muito sensível e tem um prazo, assim, definido, praticamente, quase definido, assim, para realmente praticamente acabar depois de um tempo, né? Uhum. Então, isso é muito importante, ainda mais para quem está no Brasil nessa área. Você, independente da área que você esteja, da indústria que você esteja, se essa indústria realmente ela mostrou uma dificuldade, na verdade, durante a pandemia, há uma grande, na verdade, a da petróleo estava um pouco antes já da pandemia, ela já estava com problemas, a gente já sabia, né? Mas outras áreas que deram, que sofreram na pandemia, como a parte do hospitality, né, customer Uhum. service, é importante entender que essa não vai ser a última crise econômica, né? Que nós passamos nesse tempo. Né? Nos próximos 10 anos, claro que vai acontecer outra, tá? Então, assim, muitas pessoas estão tentando repensar suas indústrias para ir em algumas que tenham um pouco mais de consolidação, mesmo em época de crise, tá? Como eu disse, cada região ela é uma. Então, assim, vamos por aqui em Vancouver, hospitality é muito forte, que é um lugar turístico, né? Outros lugares, lógico, você trabalhar como garçonete, no restaurante, qualquer lugar, qualquer cidade praticamente, vai ter emprego. Só que pensa comigo, mesmo numa crise, os nativos canadenses que estavam trabalhando como garçom foram demitidos. Né? Então, para quem está vindo como imigrante, encontrar essa realidade, eles vão priorizar quem? Os locais ou o imigrante que está vindo para servir no restaurante? Muitas vezes, lógico, em alguns casos gostam de você, vão manter você. Mas você tem que ter, se você realmente pensa em seguir para aquela indústria, apenas entenda que há uma chance, sim, de acontecer algo parecido novamente. Né? Se você Uhum. fala, não, mas eu gosto demais dessa indústria e eu aguento lá esperar mais um tempinho, né? Se tiver uma crise, alguma coisa, tudo bem. Agora, se você pensa com relação a ter um pouco mais de estabilidade, aí você muitas vezes tem que repensar algumas indústrias, de modo geral, né? Uhum. Então, assim, outra coisa também, indústria da modinha. Indústria da modinha são indústrias que têm um boom gerado por uma necessidade específica, tá? Então, Uhum. vamos supor que aqui que tenha a Olimpíada novamente. Né? Então, além da parte de turismo, vai dar um up, logicamente, mas também tem a indústria na parte esportiva, que vai crescer ainda mais, já é grande, né? Só que são momentos que dão aquele up grande, né? E uma coisa importante entender que praticamente a maioria das indústrias, o que é indústria? É uma área específica em que uma empresa atua, né? Como eu disse, construção, banco, petróleo, a parte de tecnologia, então são indústrias específicas. É importante entender também que com a pandemia só veio trazer aquilo que a gente já sabe, que muitas dessas indústrias elas não têm estabilidade 100%, tá? Uhum. Quais indústrias geralmente têm um pouco mais de abertura e são consolidadas? Que são relacionadas ao governo, né? Então, o governo sempre vai ter, de modo geral, ele vai ter um funding, ainda mais a parte da saúde. Então, é, especialmente saúde, de cuidado mesmo médico, porque quando a gente fala de saúde, na pandemia, vários dentistas pararam de trabalhar, eram da área de saúde, né? Então, assim, logicamente, gente, pelo amor de Deus, não deixe de ser dentista, não é isso. Eu estou dizendo apenas que é para entender onde realmente que não parou, né? Parou aí durante a pandemia, né? Uhum. E a saúde é uma área que realmente é uma indústria, né? Aí dentro da saúde você entra a parte de oftalmo, a parte de dentista, a parte também de cuidados da saúde com médicos, farmácia, tudo isso. Então, é importante entender que essa é uma área que não só as empresas privadas são grandes e elas suportam, né, dão esse apoio, suporte
a pesquisas, a investimentos e roda muito dinheiro aí, mas o governo vai cada vez mais tem um funding expansivo para Uhum. a população. E aí o que acontece também, você, por exemplo, assistente social, alguém que trabalha com essa parte mais de cuidado com idosos, por exemplo, ainda mais em províncias e cidades onde tem um grande número de idosos, e o investimento público também em programas sociais, ele é grande. Então, aí realmente o que acontece? Aí tem um pouco mais de chance, né? Mais abertura, maior empregabilidade, tá? Uhum. Então, por exemplo, nas províncias do Atlântico, são províncias que, por mais que não tenham o maior budget do Canadá, assim, com relação a empresas privadas, o governo ele investe muito, né? Ele dá um valor que, lógico, sabe como tem que melhorar a questão da saúde pública, né? As esperas das filas, tudo nos hospitais, mas das indústrias em que mais tem uma tendência a crescer na região. Uhum. Legal, legal. A gente tinha comentado 45 minutos, né, de live. Eu tenho umas perguntas interessantes aqui que eu acho que vale a pena compartilhar. Você teria mais uns 10 Não, minutinhos? gente, pode ficar uma hora aqui, não tem Uma hora? problema. Vamos lá. Então tá tranquilo, legal, legal. Então, deixa eu ver aqui. Recebi uma mensagem pessoal, parabéns pela live, tá muito legal, bacana. Obrigado aí por acompanhar. Vamos responder aqui uma pergunta da Débora. Ah, para fins de imigração, a empresa tem que estar ligada aos programas de imigração, de residência. Ah, então, esse é um ponto que, né, até a Christy pode comentar um pouquinho, mas às vezes a empresa aqui no Canadá, acho que bem frequentemente, muitas vezes não tem ideia alguma de imigração, né? Eles não sabem nem o que é um work permit, um visto de trabalho, né? Então, claro, tem empresas muito mais avançadas nesse tema aí que sabem programas de imigração, programa do Atlântico, eu sei que uma job offer pode ajudar no Express Entry, enfim. Mas existem muitas empresas que não sabem nada, então às vezes o próprio funcionário tem que educar, digamos assim, a pessoa da RH, ou, né? Mas basicamente para responder rapidamente ali a pergunta da Débora, existem, por exemplo, aqui na região do Atlântico existem programas que a empresa pode dar o sponsor, né? Então, através de uma oferta de trabalho. Outras, a empresa precisa ser designada como o programa do Atlântico, a empresa é designada, faz parte do programa de imigração. Ou, às vezes, você simplesmente só trabalha para aquela empresa, por exemplo, o Express Entry, o programa Canadian Experience Class, trabalha um ano para a empresa, não precisa a empresa se envolver no processo de imigração. Então, existem várias maneiras, digamos assim, da empresa participar. Às vezes participa 100% com uma job offer, entrando no programa do Atlântico, ou às vezes simplesmente você tem a carta de experiência, seu contrato, seu pay stub, e você aplica sozinho pelo Express Entry. Mas esse é um ponto, né, até que a Christy pode comentar um pouquinho mais, porque provavelmente tem muitas empresas que não têm ideia de como ajudar, né? Então, isso é algo que você tem que cuidar um pouco, porque você também não pode começar numa empresa já falando em processo de imigração. Eu, na minha opinião, eu sempre digo que isso não é a melhor maneira de começar, já botando pressão para receber uma oferta de trabalho, né? Mas você é um ponto complicado, porque se você está aqui com visto de trabalho, passa o tempo rápido e você também não quer gastar o seu tempo, o seu visto de trabalho trabalhando para uma empresa que no fim não vai te dar uma job offer, uma oferta que não vai te levar a lugar nenhum, né? Então acredito que esse é um ponto muito importante, né? Como é que você faz esse approach para a empresa? Como é que você senta com eles e conversa para o processo de imigração? Porque não é sempre que a empresa vai saber como funciona, né? Falando no caso, a pessoa está estudando e tem um PGWP, vai aplicar isso na empresa, é isso? Ou às vezes é o cônjuge, né, que está com visto de Sim. trabalho aberto, né? Então, Aham. são Ó, perguntas que eu sim. recebo bastante, né? Eu sempre indico o seguinte: nunca fale que você está buscando o apoio da empresa, realmente justamente por isso. Você não sabe se ela vai entender ou não, tá? O que eu indico é você. Primeiro, você tem que entender: aquela empresa ela tem potencial para te oferecer aquilo, né? Então, dentro do que seus critérios para você conseguir
uma job offer válida para o seu processo de imigração, seja, né, qualquer desses programas que precisem dela, você vê que ela vai dar, o contrato é de, sei lá, 3 meses, como que é, quanto tempo, você tem que verificar todas as questões se realmente encaixa ali. Encaixou, vou perguntar, você pode trabalhar? Diga, posso trabalhar, né? Então, assim, sempre indico, assim, porque você realmente vai estar com um work permit. Então, e nesse caso, estou já no processo, né? Porque se você já está no processo, na verdade, você já está porque você está recolhendo todas as informações para aplicar pro Express Entry ou pro PNP, seja o que for. E aí você fala, não, sim, mas logo, logo eu já estarei com o PR. Isso, você está mentindo? Não está mentindo. Está apenas deixando eles mais tranquilos, que você não vai precisar deles. Porque quando eles pensam que você precisa deles, vão pensar que eles vão ter que pagar alguma coisa. Então, assim, e se é esse processo que você já tem a work permit, você vai trabalhar naquela empresa. Então, a empresa ela não vai ter, né, Lucas, que pagar como um LMIA, essa parte toda do LMIA. É diferente. E eles acham que se você fala que você precisa deles, eles podem achar que você vai precisar que eles paguem coisas. Então, melhor deixar quieto, não falar que precisa deles nesse momento. Passaram-se alguns meses, você está lá já e já dá para você fazer a aplicação. Fala com o RH, fala com o seu chefe. Olha, então, eu só precisaria, para isso, só faltou mesmo uma carta da empresa falando do meu nome, que trabalho aqui, etc. Né? E aí o Lucas pode também explicar depois para vocês melhor. E aí você, então, pede para tudo bem, né? Mas você mostra que, daí depois disso, desses meses passados, você mostra que, na verdade, não precisa que eles paguem nada. É só uma carta. Né? Seria isso. Isso, realmente cada processo tem os seus pré-requisitos específicos, mas o mais simples de todos seria o Express Entry, o Canadian Experience Class, que é basicamente essa carta. E grande parte das pessoas que estão aqui com visto de trabalho aberto ou fechado ou PGWP acaba entrando no Canadian Experience Class. Então, realmente não tem tanto envolvimento da empresa, né? Mas realmente você tem que estar sempre de olho para, né, se você não é elegível pelo Express Entry, então se você for cair num programa provincial, pelo menos aqui na região, você vai precisar do apoio da empresa e aí vai ter comprometimento da empresa com a job offer, com estabilidade do trabalho. Então aí sim, às vezes a empresa pode ficar um pouco pé atrás, porque, né, como assim, eu vou ter que dar uma oferta de trabalho permanente, como é que funciona isso, né? E vai que não funciona, vai que não dá certo. Então aí pode surgir mais dúvidas, mas aí também a gente pode auxiliar aí tanto o cliente, o funcionário, como isso, o e empregador, colocar alguém né? na jogada, né? No caso, o consultor, a pessoa que é um consultor de imigração, né? No caso, o próprio Lucas, né? Né? Ver alguma coisa, porque para poder ter uma pessoa para mostrar, porque eles gostam que tem alguém que realmente se sentem mais confortáveis quando conversam com alguém que se posiciona como uma autoridade ou um profissional naquela área legislativa, né, de parte legal de imigração. Isso, Então, porque muitas empresas vão dizer a gente não lida com isso, a gente não sabe. Então, claro, você pode trazer um consultor, onde, né, diria, não, ele vai pegar o meu processo, você vai fazer toda a documentação, auxiliar com a documentação. Claro, as minhas consultas, por exemplo, a gente pode fazer consulta com 3, 4 pessoas, né? Talvez, às vezes eu tenho a reunião com o diretor da empresa, o RH e o cliente, né? Então, às vezes, o próprio RH quer saber um pouco mais, por exemplo, como é que funciona esse programa do Atlântico, ou o Skilled Worker, como é que funciona? Porque eu tenho, né, sei lá, eu tenho o João aqui, trabalha bem, mas eu quero trazer mais pessoas, como é que funciona? Então, às vezes, isso é uma porta também para outras pessoas virem, né? Então, eu acredito que esse é um ponto bem interessante e, no fim, você tem que estar sempre em contato, né? Não adianta tentar fazer escondido, porque o processo não vai funcionar, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui muito interessante, até eu poderia ter encaixado ela antes, mas no fim eu não consegui colocar, que é sobre serviço público aqui no Canadá. Acredito trabalhar para o governo, talvez, né? Se quiser trabalhar para a imigração aqui para o IRCC, é uma oportunidade muito bacana. Ela continua a pergunta, ele continua a pergunta ali, se eles contratam também
residente temporário ou se é só imigrante com PR ou canadense. Ah, eu vou deixar você responder essa porque eu não tenho certeza 100%. Se Sim. você sabe Olha, responder. olha, o que acontece é o seguinte, muitas vagas realmente não tem problema se você é residente temporário ou não, ou permanente, né? Em outras, eles tendem a selecionar, até escrito lá que seja residente permanente ou cidadão, por questões mais de proteção, de segurança, algumas questões internas que eles privilegiam. Então, você vai ver se a vaga não menciona que querem apenas residente permanente ou cidadão, o que ela quer dizer? Que também está aberta para residente temporário, tá? Então, isso é uma Uhum. das coisas. Com relação à estabilidade, tende sim a ser um pouco, não só a parte dos servidores públicos, mas o que nós chamamos de Crown Corporation, que são algumas empresas que têm uma parte, algumas são não not for profit, né? Que são aquelas sem fins lucrativos, mas que gerenciam algumas áreas públicas, ou até mesmo tem algumas que são privadas, mas também tem esse compartilhamento de responsabilidade com o governo, né? Eu posso citar aqui em BC, WorkSafe BC, é uma Crown Corporation, ou então algumas agências de administração de hospitais também estão, que são, por exemplo, tem a Fraser Health, né? Algumas dessas que cuidam de hospitais também são chamadas Crown Corporation. Então, elas têm sim uma certa. Elas tendem a ter uma cultura de estabilidade maior e também um pouco, até mesmo menos competitividade, às vezes, é que eu digo interna. Né? Uhum. A empresa, quanto mais startup, quanto mais nova, ela vai ter menos estabilidade, pode acontecer alguma coisa e já acabar. E empresas também, grandes ou pequenas ou médias privadas, têm demonstrado uma certa rotatividade, especialmente com foco em crises, né, que venham a ter, e demissões sem nenhum problema. Então, e a rotatividade interna de funcionários também, ela não é pequena muitas vezes. Uhum. Muito bacana, legal. Sempre interessante essas perguntas que são temas que a gente não aborda todo dia, né? Então é sempre bacana saber sobre isso. E eu separei uma última pergunta, acho que é uma pergunta muito interessante para a gente finalizar a nossa live aqui. Eu sei que é uma pergunta que pode ser um pouco genérica demais, mas eu acredito que muita gente tem essa dúvida ou às vezes gera uma ansiedade. Quais dicas que você daria para se preparar para uma entrevista com uma empresa canadense? Porque é diferente do Brasil, né? Uhum. No Brasil, a gente sempre tem, pelo menos na época, né, que eu morava lá, eu diria que você sempre consegue ter um pouco mais de proximidade com talvez o entrevistador, né? Até por causa da nossa cultura, o jeito que a gente é mais acessível, digamos assim, né? Aqui no Canadá, é aquele Uhum. estilo um pouco mais norte-americano, um pouco mais, né? Né? Você vai ser meu colega, você é seu supervisor, não tem tanto proximidade assim. Então, quais dicas você daria, principalmente hoje com o Covid, né? Acredito que grande maioria das entrevistas hoje, pelo menos talvez a primeira rodada é por telefone ou por Zoom. Quais dicas você daria para alguém que está se preparando, talvez pela primeira vez, fazer uma entrevista com uma empresa canadense? Sim, você vai perceber muitas diferenças e uma coisa que eu vejo também que os brasileiros, a maioria, né, que eu vejo nos meus clientes, que tem uma certa dificuldade, eu vejo quando chegam até mim, entender que o canadense ele não é fácil de ler como o brasileiro. Uhum. O recrutador brasileiro, você sabe quando não deu certo, tudo isso. O canadense não é bem assim. Ele vai ficar ali e você não vai ter dificuldade de decifrar o que ele está pensando Fica sobre assim. você. Não dá para ler nada, né? É tudo... Não. E eu sempre digo que o recrutador, que a pessoa que está falando com você, não é seu amigo. E o brasileiro tem mania de se sentir muito confortável em alguns espaços e começar a falar de fraqueza. Ai, meu inglês não é muito bom. Se começou a falar mal de É. você, tá cortado, tá? Então, assim, se o seu inglês não é bom, a pessoa vai perceber. Agora, se você, além do seu inglês não ser bom, você fala, aí realmente, nossa, eu até estava tentando dar uma chance para aquela pessoa, mas se ela nem ela acredita nela e ela já expõe essa dificuldade, eu já vou eliminar ela daqui. Uma outra coisa também que eu vejo que é muito coisa de brasileiro fazer é de quando vai falar assim, fale sobre os seus achievements. Ela fala, ai, meu time fez isso, aquilo. Me desculpa. O recrutador pensa assim, eu não estou contratando seu time, eu estou contratando você. Eu não quero que você fale do seu time.
Então, o Uhum. que o brasileiro tem, a gente, né, tem essa criação cultural de achar que falar que o que eu fiz é ser arrogante. E não é assim aqui. Você tem que falar o que eu fiz para a minha empresa trazer, de positivo. Outra coisa também é ficar falando, falando, falando para mais. Aí você vê a pessoa tá respirando fundo da linha, a pessoa tá, né? Então, assim, falou de você, fala de modo conciso, tá? Não fique enrolando, por favor, com palavras vazias, enchendo linguiça, tá? São Uhum. algumas dessas questões. Uma outra coisa que eu queria falar também, que é com relação justamente a isso, o seguinte, tem pouco tempo, mas o mercado de trabalho no Canadá, após, né, Covid, eu diria assim, pós-pandemia, é uma coisa importante. É, eu sei que a maioria aí está focando também, as pessoas estão pensando em ir para Halifax, né, Nova Scotia, então eu já estou falando, como eu digo, é, a melhor forma de você saber se o seu perfil ele está adequado a uma região ou outra, né, ou uma posição a outra, é saber do seu background e saber da facilidade de empregabilidade naquela região, tá? Então, assim, por exemplo, a área da construção, como você me perguntou, é uma área que deu uma parada, mas que agora está retomando com alguns investimentos públicos aí em Halifax e tem uma tendência aí a aumentar um pouquinho os investimentos, especialmente em residenciais, né, essa construção privada de residenciais. Só que ela vai dar uma estagnadinha um pouco lá em 2026, 2027 e depois de novo retoma. Então é sempre assim. É um Uhum. pouco assim, sabe? Então eu entendo que indústria, muitas vezes, o boom dela não é perpétuo. A área de alimentos é uma área interessante, porque alimento é uma coisa que sempre precisa, né? Então a Uhum. parte de supply chain, a parte logística de alimentos, e aí entra também a parte de truck drivers também, né? Que sempre, ainda mais que estamos aí num momento em que muitos vão se aposentar, então vai ter mais vagas ainda e indústrias que pararam e que estão retomando também nesse momento vão dar um boom aí, dando exemplo, na indústria de casamento. Só parou de Uhum. casar, né? Muitas vezes. Agora todo mundo tá Sim. querendo, vai vir todo mundo querendo casar. Então, são coisas assim que você tem que entender e verificar. E outra coisa é entender aquela cidade que você tá, aquela cidade pequenininha, o que que ela vai te oferecer também, tá? Uhum. Então, entenda, porque eu tive casos de muitos clientes que falaram, mas essa minha área, ela não tem demanda. E realmente não tinha demanda tanto. Tinha um caso de um cliente que me ligou e falou assim para mim, olha, eu estou um ano monitorando, não abriu a vaga minha em Alberta. Nossa. E aí a gente trabalhou de forma a entrar em contato com o empregador na indústria similaríssima à dele e ele conseguiu emprego lá sem ter vaga aberta. Então, assim, por Uhum. quê? Porque, por mais que não tenha uma vaga aberta e não tenha muita demanda, se você tem muita experiência numa área específica técnica, uma área interessante e que não tem muita gente que tem tanta experiência, se não é todo mundo que tenha, naquela indústria específica, é legal porque você pode sim abordar algumas empresas nessa área. Uhum. Legal, muito bacana. Isso aí são dicas aí que o pessoal pode assistir a live depois, que eu vou deixar salvo, se quiser anotar. Todas essas dicas aí é muito importante. E a gente está fechando 1 hora já. Nossa, como passa rápido, hein? Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer, Christian, antes da gente finalizar a live? Se quiser passar o seu contato aí para o pessoal, né, se quiser saber mais sobre os seus serviços, como Sim. entrar em contato. Claro, claro. Então, como você sabe, tenho aí meu perfil, né? Eu estou no Insta. É, eu trabalho como consultoria de carreira e também com o pesquisador do mercado de trabalho. Então, eu junto essas duas coisas. Nesse momento, por algumas questões pessoais, eu vou ainda aceitar alguns clientes só esse mês e depois desse mês só o ano que vem. Então, assim, e lógico, eu trabalho com várias áreas, LinkedIn, entrevista, currículo, cover letter, mas eu fechei já essas, né, de clientes dessas áreas. As únicas que eu estou aberta nesse momento é para análise de perfil com foco em empregabilidade. Então, eu faço o meu estudo do mercado de trabalho com foco no perfil da pessoa e ajudo a entender qual a melhor posição, área para a pessoa entrar, aplicar para vaga ou fazer um curso em uma área específica, focando em empregabilidade, sucesso em empregabilidade, mais facilidade na área dela. Então, essa e também para quem não sabe o que fazer, a gente fazer esse trabalho não é algo vocacional, é algo mais pragmático, aquilo que mais vai dar retorno
financeiro ou de acordo com a sua necessidade. Então, essa mentoria para entender qual a melhor posição para você na região que você está indo. Uhum. Então é sempre muito bacana a gente ter essa ideia, né? Se você quer montar o seu plano no Canadá, ou talvez você já está aqui, é importante você ter sempre contato com pessoas licenciadas, pessoas que têm conhecimento na área, né? Então, a Christy tem muita experiência nessa área de trabalho, que não é o meu forte. Eu não sou recrutadora, eu não trabalho com essa parte de coaching, de auxiliar a conseguir trabalho ou dar essa orientação. A minha especialização é na área de vistos e imigração. Então, eu tenho uma licença pelo governo do Canadá que me permite auxiliar a esse representante nesses processos. Vocês também podem entrar em contato comigo através do nosso site, pelo chatzinho do Instagram, a gente fica à disposição. Queria agradecer a Kristen mais uma vez pela essa nossa segunda live, né? Passou tão rápido aí, mais de um ano desde a última conversa que a gente teve, mas acho que foi bem bacana a gente conseguir atualizar, porque muita coisa mudou, né? E quem não segue ainda a Maritime, vocês podem seguir, eu sempre fico postando conteúdo interessante sobre imigração e sobre o Canadá. E eu também vou deixar esse vídeo salvo aí, porque é um vídeo que eu vou sempre ficar encaminhando para as pessoas, porque sempre que a pessoa me dizer como é que está o mercado no Canadá, eu pego e envio esse vídeo aqui que a pessoa pode assistir e também aprender um pouquinho mais sobre o mercado e como buscar essa informação, porque continua sempre mudando, né? Então tá, obrigado, Christy. Mais alguma coisa você gostaria de Quero dizer? agradecer Não? você, né, por ter me chamado. É sempre um prazer poder falar sobre essa área aí para as pessoas. Legal. Então tá. Obrigado, pessoal. Boa noite, boa semana. Até Tchau, mais, tchau. Alexandre. Tchau.